E aí, empresária, bora falar de negócios? Eu já estava com saudade de fazer essas aulas aqui e hoje a gente vai falar de criação de valor. Então, com todos os conteúdos que você vai tirar daqui, você já consegue aplicar imediatamente na sua empresa. Eu tenho certeza absoluta que você já vai ter um direcionamento muito grande. Bom, se você está aqui, é porque você veio lá do meu Instagram, então isso significa que talvez você não esteja inscrita aqui no meu canal. Então se inscreva aqui, vamos fazer esse canal crescer cada vez mais e obviamente levar o empreendedorismo feminino cada vez mais para frente e fazer com que esses nossos conteúdos cheguem a cada vez a mais empresárias que muitas vezes precisam desse direcionamento. E assim, uma ação simples sua pode ajudar muitas pessoas. Então já se inscreve aqui e agora bora falar de conteúdo. Bom, para você entender, para você se situar, porque às vezes você chegou de paraquedas aqui, deixa eu te explicar um pouquinho do que aconteceu. Bom, alguns meses atrás eu vim refinando o planejamento estratégico da minha empresa e eu mais do que nunca estou mudando o direcionamento da minha empresa, o posicionamento, os produtos, os serviços que eu vendo, como eu me posiciono, como eu me comunico, quanto eu cobro por isso. Isso tudo está sendo refinado e o mais legal de tudo é que se você me acompanha no Instagram, você vai começar a ver isso acontecendo. E eu larguei isso para vocês e eu também mencionei o quanto que eu queria trazer um conhecimento um pouquinho mais profundo relacionado a isso e vocês tinham lá algumas opções de entrega desse conteúdo. Tinha tanto nos stories escritos e falados e também uma aula no YouTube. Bom, a essa altura do campeonato você já deve saber qual foi a opção mais votada por vocês, né? Afinal de contas, estou aqui no YouTube, numa aula de YouTube, compartilhando esse conteúdo aqui. E eu confesso que eu também prefiro e vai ter muitas outras aulas assim também. Por quê? Porque o Instagram ele acaba limitando um pouquinho na quantidade de vídeos, de conteúdos que eu subo lá. E afinal de contas, se eu colocar 20 e 30 stories, pode ser que você não assista até o final. Não porque o conteúdo não é bom, porque eu prezo muito por estar compartilhando somente conteúdo profundo de qualidade, mas porque, convenhamos, né, se torna muito cansativo. Então, por isso, essas aulas mais densas, um pouquinho mais profundas, elas vão ser transmitidas aqui do YouTube. Então, vira e mexe, você vai ver que tem um vídeo aqui, uma aula para você, mas olha, para saber se você tá gostando ou não, é importante que você dê um joinha aí, você dê um like, se inscreve no canal. Assim, é a minha maneira de medir se o que eu estou fazendo aqui tá realmente sendo aprovado por vocês. Afinal de contas, tudo que eu faço é para vocês, né? Então, nada mais justo do que estar pedindo esse feedback. Bom, vamos lá então falar um pouquinho dessa criação de valor? Essa é uma decisão que a gente precisa tomar na empresa. Então lembra que eu falei para você que a minha empresa também está passando por essa transição? É por um grande refinamento, porque a empresa também está numa fase de crescimento. Antigamente eu trabalhava um posicionamento, só que para que eu consiga atingir os meus grandes objetivos, a minha super meta de empresa, que é a minha visão de futuro, eu precisaria estar fazendo algumas mudanças no meu planejamento estratégico. E planejamento estratégico, só fazendo um adendo aqui, é para isso. A gente vai refinando o tempo todo para que a gente consiga atingir todas as nossas metas e alcançar todos os nossos objetivos. Então, isso fez com que eu, Daiane, estudasse, sentasse aqui na minha cadeira, pensasse no meu negócio a curto, médio e longo prazo e tomasse uma decisão. Então, por conta disso, eu fiz esse refinamento e aí eu compartilhei com vocês que daí eu estou aqui para falar sobre isso, para compartilhar. E é sobre isso que eu quero falar, sobre a criação de valor. Quando a gente fala de criação de valor, pode ser que automaticamente na sua cabeça você já pense na proposta de valor. É uma coisa totalmente diferente. É muito complementar, mas não é sobre proposta de valor que a gente vai falar hoje, e sim sobre a esfera de criação de valor do seu negócio e o estágio de criação de valor do seu negócio. São duas fases que você vai aprender aqui.
Por hora pode ser um pouquinho complexo e é complexo mesmo, mas depois, no final da aula, você vai ver que realmente é mamão com açúcar que você vai entender do que se trata, tá bom? Então, vamos fazer uma analogia que a gente tende a captar as coisas, a fixar na nossa mente quando a gente consegue já automaticamente colocar essa situação na realidade, fazer uma analogia com algo que a gente já conhece. Então, vamos lá. Imagine que você tem 3 cadeiras na sua frente. Essas 3 cadeiras é a esfera de criação de valor, porque são 3 esferas que a gente tem disponível para a gente, enfim, direcionar a nossa empresa. Eu vou te falar o nome dessas 3 cadeiras ou 3 esferas. A primeira é preço, segunda é custo-benefício e a terceira é diferenciação. Fez sentido aí? Então, essa é a primeira fase, é onde você vai escolher em qual dessas cadeiras você vai sentar. E aí, nós temos a segunda etapa, que é onde você vai escolher qual é o estágio diferenciador da criação de valor. Que basicamente, se a gente for seguir na linha da analogia aí, se você escolher a cadeira B, você também vai escolher quanto tempo você vai ficar nessa cadeira, se a cadeira precisa de ajuste, qual a sua posição, a sua postura física nessa cadeira, como que você vai ficar sentado. Então, é algumas escolhas que a gente faz a partir da cadeira que a gente sente. E por que o tempo todo eu falo de escolhas aqui? Porque cada escolha, isso é uma decisão, tá? Que a gente toma no nosso negócio, é uma decisão consciente. Cada escolha equivale a uma estratégia. Então, basicamente, você vai responder a uma pergunta: como a minha empresa quer ser lembrada pelos clientes? Ou melhor, como eu, dona de empresa, quero que a minha empresa seja lembrada pelos meus clientes? Então, para responder essa pergunta, você vai precisar sentar em uma dessas cadeiras. E eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas cadeiras. Aqui você vai me ver, olhar muitas vezes para essa direção aqui, mas é porque eu estou com o meu notebook aqui e eu tenho uma mini estrutura para estar te passando esse conteúdo, ok? Então, vamos lá. Essa decisão precisa ser uma decisão muito bem pensada no seu negócio, porque ela vai impactar diretamente o posicionamento da sua marca, o valor que você cobra, a comunicação que você está utilizando, os meios de vendas, os processos de vendas, o design dos seus produtos, dos seus serviços, a qualidade dos seus produtos ou das matérias-primas, dos insumos que você utiliza ou da mão de obra que você contrata. Isso vai impactar diretamente em como a sua empresa faz as coisas, tá bom? Então, bora lá começar pela primeira opção da primeira cadeira que você tem, que é a opção do preço. Aqui não tem segredo, é você baratear o que você vende. Então, uma das esferas de criação de valor é você trabalhar com preço baixo. Por exemplo, uma empresa, um ramo, um segmento que trabalha fortemente com preço baixo é os postos de combustíveis. A gente sabe que quem tem carro sempre vai optar por estar procurando o posto de combustível mais barato. Por quê? É já naturalmente trabalhado essa lógica, essa esfera de criação de valor nesse mundo, nesse ramo, nesse segmento de postos de combustíveis. Isso significa que, mas você pode estar pensando assim, Daiane, eu não quero trabalhar a preço, eu quero ganhar bem, eu quero cobrar muito caro. Mas aí você vai precisar olhar para o ramo, para o segmento que você atua e ver o que é mais inteligente para o seu negócio. Aqui eu vou estar te dando 3 opções. Eu vou estar te falando os prós e os contras de cada uma dessas opções e, obviamente, depois cabe a você decidir quais dessas opções é a mais coerente e inteligente para o seu negócio. Porém, fazendo um paralelo aqui, nem sempre a gente consegue estar fazendo somente o que a gente quer. A gente não é criança e a gente não vai ter tudo do jeito que a gente quer, o que a gente quer, na hora que a gente quer. O que você precisa passar a fazer a partir de hoje? Pensar o que é mais inteligente, estratégico e coerente com o seu negócio. Porque às vezes pode ser que o seu negócio ele se enquadre melhor
em uma dessas cadeiras que às vezes não é a cadeira que você estava cogitando. Isso tudo vai depender da região que você tá, vai depender do seu público de clientes que você pretende ter, vai depender do ramo que você tá, vai depender da onde está a sua empresa. Quer um outro exemplo? Aqui em São Paulo existe uma rua muito famosa que é 25 de março. Talvez você já deve ter ouvido falar ou já deve conhecer, já deve ter ido lá. É uma rua, né, um local onde tem muitas empresas de produtos e acabam vendendo isso num valor muito baixo. Lá é trabalhado, sem dúvida alguma, é trabalhado a lógica de criação de valor de preço, porque é tudo barato comparado com outras lojas que existe aqui em São Paulo. Pensando por essa lógica, a 25 de março é uma área onde tem uma movimentação gigantesca. Digamos que você quer abrir uma empresa de moda, uma empresa que vende roupas femininas, e você viu que você quer abrir a sua loja na 25 de março. A partir do momento que você escolhe colocar a sua empresa lá, automaticamente você não consegue mais trabalhar a criação de valor de diferenciação, onde você cobra um valor alto por aquilo. Porque ali já é cultural, já é natural que exista essa lógica de criação de valor de preço baixo sendo trabalhado. Os clientes já estão adaptados a essa lógica. Se você colocar uma loja que tem um preço alto lá, tende a você não ter clientela e quebrar logo no primeiro, no segundo mês. Então veja que não é o que às vezes a gente quer, mas sim aonde nós vamos estar colocando o nosso negócio, o que é mais inteligente para o nosso negócio. Então a partir de hoje você precisa estar pensando no contexto em geral antes de estar tomando uma decisão do seu negócio. Bora falar aqui, já enrolei muito falando sobre a lógica do preço, bora falar um pouquinho dos prós e dos contras. Qual que é o lado positivo e o negativo? O lado positivo de você trabalhar o preço é que você talvez tenha uma demanda muito grande de clientes. E por um outro lado, quando a gente trabalha o preço, quando a gente vende algo barato, a gente não precisa ter um alto poder de convencimento sobre aquele produto para aquele cliente, porque o preço já é baixo, o cliente não precisa pensar, não precisa raciocinar muito para fazer aquela compra. Então, tende a ser uma venda um pouquinho mais fácil, não exigindo muitos argumentos e também não exigindo muito tempo e gasto de energia para fazer aquela venda. Ponto positivo, tá? Ótimo. Porém, existem os pontos negativos disso. Primeiro ponto negativo, quando você trabalha o preço que você cobra barato, a sua margem de lucro tende a ser enxuta, tende a ser pequena. Porque provavelmente para você vender o que você vende, você tem custos, seja custos fixos da sua empresa ou seja custos variáveis do próprio produto. E provavelmente isso vai estar agregado no produto que você vende ou serviço. Então, para que você tenha um bom lucro no final do mês, o que você precisa ter? Você precisa ter vendas, muitas vendas. Então, para isso, você precisa ter uma alta escala, você precisa vender e ganhar na quantidade. Isso significa que você vai ter que fazer muito mais vendas do que se você tivesse sentado em uma das outras duas cadeiras. Então, esse é um ponto negativo. Outro ponto negativo, o tempo todo você precisa fazer o possível para manter esses seus custos baixos, porque a partir do momento que você perde a mão nos custos, você vai aumentando os custos, você já não consegue mais trabalhar o preço baixo. Isso vai fazer com que você precise aumentar o valor do que você cobra. E às vezes isso, se não é bem trabalhado, se não é bem planejado, pode ser algo extremamente negativo para o seu negócio. Bom, essa é uma das primeiras opções que tem. A segunda opção é a opção do custo-benefício. Aqui também não tem erro, tá? Não tem segredo nenhum. O seu produto que você vende precisa valer o que você está cobrando. Então, a qualidade precisa ser uma qualidade boa do que você vende. O preço que você cobra não pode ser muito abaixo dos seus concorrentes, mas também não pode ser muito acima, porque se você cobrar muito baixo, você vai estar na lógica, mesmo que você não queira, você vai estar lá na lógica
do preço e você vai ser conhecido por vender coisas baratas. Se você tiver muito acima do preço que os seus concorrentes cobram, você vai estar já na cadeira de diferenciação. E para que você trabalhe diferenciação, você precisa trabalhar muitos outros aspectos, tá? Qualidade, atendimento, precisa ter design bonito, posicionamento, comunicação. É uma série de coisas, de atributos que está envolvido ali no combo da cadeira da diferenciação. Eu costumo falar que cada uma dessas cadeiras tem um combo, então a gente precisa primeiro ter conhecimento disso para que depois a gente saiba quais dessas cadeiras é a mais inteligente para o nosso negócio. Tudo bem, até aqui a gente falou então agora até de preço e a gente está entrando no custo-benefício, que precisa valer o que você cobra. Um exemplo disso, se a gente for pegar ali no ramo alimentício, a gente tem Cacau Show. A Cacau Show é uma empresa que escolheu trabalhar a criação de valor custo-benefício. Ela não trabalha a criação de valor de preço baixo e também não é premium. Por mais que muitas pessoas acabam achando que a Cacau Show é premium ou diferenciação, ela não é. Ela é custo-benefício. Tanto é que se a gente comparar com uma Nestlé da vida, a gente entende que a Cacau Show, ela tem um valor mais agregado do que a Nestlé. O preço é diferente, o posicionamento é diferente, a estrutura da empresa é diferente, a comunicação é diferente, a qualidade é diferente. Mas se você comparar a Cacau Show com uma Copenhagen, com uma Lindt, a gente vê novamente que não tem a mesma qualidade, não é a mesma comunicação, não é o mesmo preço. Não é o mesmo posicionamento, não é a mesma estrutura, a gente vê que tem diferenças, porque essas empresas, essas marcas, escolhem trabalhar de formas diferentes. Então, a Cacau Show, ela vale, de fato, o que ela cobra. Então, é isso que você precisa passar a trabalhar com seu cliente, caso você escolha trabalhar o custo-benefício. Arezzo também. Muitas de vocês talvez tenham algum produto da Arezzo, se a gente for pegar aí uma empresa no ramo da moda. E que a Arezzo, ela trabalha a cadeira de custo-benefício. Ela tem um produto que de fato vale o que ela está cobrando. Se a Arezzo cobrasse muito mais do que ela vende hoje, se ela cobrasse muito mais do que ela cobra hoje, provavelmente não valeria. Teria que ter um outro trabalho para que de fato ela conseguisse subir esse valor de hoje. Quais que são os pontos positivos e negativos aqui? O mercado, ele é um pouquinho mais concorrido. Você precisa estar sempre atenta ao que os seus concorrentes acabam cobrando, novamente, para você se manter ali no padrão. Não pode ser muito alto e também não pode ser muito baixo. Os produtos que você vende precisa ser um produto que tem um valor agregado maior do que os produtos dos seus concorrentes que trabalham com um preço baixo. Então precisa de fato, se você prometeu, você precisa entregar. No mínimo que você prometeu, você precisa entregar. A concorrência é um pouquinho menor do que se a gente for pegar a esfera de quem trabalha o preço, porém aqui precisa ter um poder um pouquinho maior de convencimento. Então, aqui é onde você vai precisar trabalhar um pouquinho mais a venda no seu cliente. Às vezes provavelmente ele vai ter objeções, você precisa mapear essas objeções, talvez gaste um pouquinho mais de energia para você vender para os seus clientes. Bom, seguindo aqui na nossa lógica, a última cadeira que a gente tem, que é a última opção, é a cadeira da diferenciação. Aqui, minha amiga, eu costumo dizer que é um oceano azul, assim, para nadar de braçada, desde que faça sentido para o seu negócio, tá? Mas aqui você precisa ter obrigatoriamente um alto valor agregado. Lembra que lá no início eu falei que, dependendo da esfera da cadeira que você escolhe, vai mudar o seu posicionamento, o seu produto, o design, a sua comunicação, quanto você cobra. Aqui você tem a chance de cobrar um valor alto para o seu negócio. Não que seja justo, porque às vezes o justo, dependendo de muitas empresas, pode ser que esteja ali no custo-benefício. Mas mesmo assim, as empresas conseguem trabalhar a diferenciação e cobrar um valor alto para o que vende, que é o que muitas pessoas almejam. Mas aqui você precisa ter uma excelente entrega,
o seu produto precisa ser o melhor que tem, o seu atendimento precisa ser o melhor que tem, o seu processo de venda precisa ser o melhor que tem, a sua qualidade precisa ser incomparável. Precisa estar muito nítido para o seu cliente que você é uma empresa muito diferenciada. Então, isso significa que aqui o combo acaba sendo muito maior, muito mais pesado e por si só exige uma complexidade maior para que você consiga dar conta de permanecer sentada nessa cadeira. Bom, alguns exemplos de empresa que trabalham muito bem diferenciação. Apple, a Tesla, que é uma marca, enfim, automotiva, né, no ramo automotivo, Nike, Copenhagen, Lindt. Então, tem muitas empresas que trabalham muito bem a diferenciação. Normalmente, são empresas que trabalham mais a questão de exclusividade. Se a gente for pegar no ramo da moda, a gente vê muitas empresas, muitas marcas que trabalham esse quesito de luxo. Normalmente, quem trabalha a diferenciação é mais ligado nessa questão de sofisticação, de luxo, de diferenciação. Então, por isso, precisa ter um alto valor agregado. Qual é o ponto positivo e negativo de quem trabalha no quesito de diferenciação? O ponto positivo é que você tem uma margem altíssima de lucro, mas você sempre precisa cuidar para ter aí um controle nos custos da execução, na confecção do que você vende. Então, a tendência é que você tenha um lucro maior do que se fosse você estar sentada tanto no custo-benefício quanto no preço. Porém, o que acontece aqui? O seu cliente, por ser um produto que tem um valor agregado maior, mas também o preço é mais elevado do que seus outros concorrentes, aqui você vai precisar suar muito mais para fazer a venda para o seu cliente. Aqui normalmente está concentrado muitas objeções dos seus clientes. Você precisa ter um mapeamento disso. Você normalmente vai precisar ter mais energia e um poder de convencimento muito maior para que de fato você consiga vender o que você oferece, o que você está oferecendo para o seu cliente. Você consegue entender agora a diferença entre os três? Então, em primeiro momento, você vai precisar entender qual que é o mais inteligente nesse momento trabalhar na sua empresa e você vai escolher um. A partir do momento que você escolhe um deles, você vai começar a trabalhar o seguinte: o que eu preciso fazer para que o cliente perceba que eu estou sentada nessa cadeira. Não que você precise ter só produtos baratos ou só produtos caros, não. Mas você vai precisar ser conhecido pelo seu cliente por você vender algo barato, por você vender algo que é ali custo-benefício, que tá valendo o que paga, ou por você vender algo de alto ticket, algo muito diferenciado. Escolhe um e já começa a anotar aí. Eu sugiro que você tenha um papel, pode ser um papel, numa planilha, algumas ideias, alguns insights de como você vai trabalhar isso dentro da sua empresa. Lembre-se que vai mudar o seu posicionamento, o meio de vendas, o valor que você cobra, a sua comunicação, o seu posicionamento, a qualidade do que você vende. Então, tudo muda. Por isso que a escolha da criação de valor, ela vai definir qual é o caminho que sua empresa vai seguir. Tudo bem? Ok até aqui? Dá uma respirada aí. Pensa que agora a gente vai para a nossa segunda etapa. Olha, eu confesso que era para ter sido uma aula um pouquinho mais enxuta, mas eu acabo me aprofundando nesses assuntos, então olha aí, já deu 20 minutos e a gente ainda tá falando da primeira fase. Mas realmente as aulas do YouTube, elas acabam dando uma autonomia, uma liberdade muito maior da gente ser muito mais profunda em conteúdos. Então bora lá falar um pouquinho da segunda etapa. Uma vez que você já escolheu qual das esferas de criação de valor a sua empresa vai atuar. Agora, a gente vai identificar quais são os estágios direcionadores de criação de valor da sua empresa. A gente possui 5 estágios, tá? Esses 5 estágios é um padrão, mas dependendo da empresa que você tem, dependendo do ramo que você tá,
pode ser que tenha mais estágios ou menos estágios, não é regra, tá? Mas eu trouxe aqui um padrão onde que normalmente as empresas acabam tendo esses estágios. Quando a empresa tem esses estágios, ela trabalha todos esses estágios para criar valor na sua empresa. Agora que entra a grande questão aqui. Dentro de todos esses estágios que eu vou estar te apresentando, você vai estar escolhendo 1 ou 2 estágios para você trabalhar com mais afinco, que é eles que vão te dar mais resultado para você ser percebida como você quer ser percebida pelo seu cliente. Por isso que eu falo que você consegue ser percebida exatamente da maneira que você quer. Você consegue atingir essa meta, desde que você trabalhe da maneira certa e da maneira inteligente para isso. Bora lá! Primeiro estágio é o estágio P&D ou pesquisa em desenvolvimento. Toda empresa tem esse estágio. É o que você provavelmente está fazendo agora. Pesquisa e desenvolvimento é quando a gente estuda a nossa empresa, o nosso produto, o nosso serviço, o nosso cliente, a gente estuda a concorrência, quando a gente está estruturando a nossa empresa, está pensando em refinar o nosso produto, buscando as dores do cliente, as objeções. Então, isso é trabalhar a P&D, que é pesquisa e desenvolvimento. Isso aqui toda empresa tem esse estágio dentro da sua organização. Aí depois você vai entender se você consegue agregar valor nesse estágio ou não consegue. No meu caso, eu consigo. No meu caso da empresa educacional, na minha empresa de consultoria em saúde ocupacional, eu não consigo trabalhar. Por que eu consigo trabalhar na minha empresa de saúde ocupacional? E como que eu faço isso? Eu trabalho esse estágio de criação de valor para que vocês percebam quando eu mostro para vocês que eu estou estruturando aulas, que eu estou estudando, que eu estou fazendo minha pós-graduação em gestão empresarial, que eu estou desenvolvendo a minha empresa, que eu estou criando estratégias, que eu estou crescendo. Então, dessa maneira, eu já mostro para vocês, eu já me posiciono nesse estágio aqui, que eu estou desenvolvendo minha empresa. Então, isso vai agregar valor na cadeira que eu escolhi sentar, que a minha empresa escolheu sentar, que é a cadeira da diferenciação. Outro estágio que a gente tem aqui é o estágio de produção. O estágio de produção é quando a sua empresa produz o que vende. Aqui, nem todas as empresas têm. Normalmente, quem revende algo não possui esse estágio. Por quê? Quem possui esse estágio é o fornecedor. Vamos pegar um exemplo aqui, novamente, seguindo na nossa lógica de uma loja de roupas femininas. Quem tem uma loja de roupas que acaba comprando essas peças de roupas de fornecedores não tem o estágio de produção dentro da sua loja. Quem tem o estágio de produção é o seu fornecedor. Então, a empresária não consegue trabalhar, dificilmente ela consegue trabalhar essa lógica dentro do seu negócio para agregar valor, para criar valor para o seu cliente, a não ser que ela acabe mostrando para o cliente trabalhando a produção do seu fornecedor. Mas ali, obviamente, entra uma complexidade muito maior. Outro estágio que a gente tem aqui é o estágio de marketing, tá? Então, marketing são os meios de divulgação que você escolhe, o posicionamento, as campanhas, as estratégias que você utiliza no marketing da sua empresa, o design dos seus produtos, dos seus serviços. Então, entra esses itens que eu acabei de falar no marketing e você consegue estar agregando valor no marketing também. Próximo estágio aqui de criação de valor é vendas. Vendas é o valor que você cobra, é a oferta que você faz, é a negociação que você faz com o seu cliente, são os canais de vendas também, a comunicação que você utiliza ali nesses canais de vendas que você escolheu, é onde você vai estar trabalhando esses estágios de vendas, as formas de pagamento, como você cobra, quanto você cobra, isso tudo vai estar aliado a esse estágio. Então, se você escolher esse estágio para agregar valor na sua empresa, você precisa trabalhar todas essas questões. Um dos últimos estágios que eu trouxe aqui
é o estágio do pós-venda. Aqui o pós-venda, eu acredito seriamente que todas as empresas, independente da cadeira que você escolhe sentar, você precisa estar trabalhando pós-vendas. Por quê? Porque o mundo mudou e assim, rapidamente, principalmente depois da pandemia, tudo mudou muito rápido e eu falo que tudo é orgânico, então o tempo todo tudo muda muito rapidamente e às vezes é difícil até pra gente acompanhar toda essa evolução. E a gente veio de uma mudança muito grande, pandemia, todo mundo viu o quanto foi ruim, todo mundo viu o quanto a gente precisou ficar isolado, muitas vezes solitárias ali. E isso fez com que, automaticamente, de forma muito natural, as pessoas prefiram empresas que têm um acolhimento muito maior, principalmente no pós-venda. Empresas que dão esse suporte. Então, eu acredito que dentre todas as etapas, uma das etapas mais poderosas é marketing e vendas, porque você precisa vender, você precisa se mostrar ali para o seu cliente, mas uma das mais especiais que vai fazer com que o seu cliente volte, com que seu cliente faça com que você tenha uma boa reputação no mercado, fale bem de você, é você trabalhar muito bem o pós-venda. Que é um exemplo de um ramo que não consegue, e eu não sei por qual motivo, agregar valor e trabalhar o pós-venda. Bom, se a gente for pegar ali em companhias aéreas, provavelmente se você já comprou alguma passagem e você precisou, depois de comprar, alterar a data, cancelar a passagem, pedir alguma informação, enfim, perdeu algum voo, provavelmente você teve um desgaste muito grande. Isso fez com que você falasse mal da companhia, fez com que você desejasse nunca mais comprar daquela companhia, mesmo que depois você se obrigou a comprar, porque a gente sabe que muitas vezes a gente vai no que tem o valor mais barato ali. Mas isso aqui é um exemplo nítido de um ramo de empresas que não trabalham pós-venda. Mas assim, com uma ressalva aqui, muitas vezes não é porque ela quer, mas porque eu acredito que deve gerar uma complexidade tecnológica muito grande e também uma complexidade de pessoas. Precisa ter muito mais pessoas e muito mais tecnologias para dar conta disso devido à demanda que isso exige. Então, eu acho que as empresas, por mais que elas queiram, elas não conseguem. Porque se fosse simplesmente uma escolha delas não trabalhar no pós-venda, não iriam ser todas as empresas de companhias aéreas que não iriam estar trabalhando esse quesito. E a gente vê que todas, né, não conseguem dar conta, pelo menos de todas que eu já tive algum tipo de experiência, nenhuma delas trabalhou ali o pós-venda ou do que eu escuto falar. Então, a gente vê que provavelmente é uma complexidade que tem envolvida. Isso significa que você percebe, provavelmente você já sentiu muitas vezes na pele, o quão negativo é quando uma empresa que você é cliente não trabalha o pós-venda. Você se sente deslocada, você sente que a empresa não se preocupa com você, você não tem um amparo. E se você quer ser reconhecida pelo seu cliente como uma empresa boa, com uma boa reputação, você precisa trabalhar isso. É difícil de trabalhar o pós-venda, mas precisa ser uma das prioridades, tá? Então, o que acontece aqui? Para te situar um pouquinho aqui na nossa aula longa, que era para ser de 15 minutos, já tá meia hora. Primeiro, você vai escolher a primeira etapa, que é em qual cadeira você vai sentar. Se é preço, custo, benefício ou diferenciação, novamente. Quando você escolher, você automaticamente já lista ali como que você vai trabalhar cada uma dessas esferas, tá? Não que você sempre precise permanecer em uma dessas esferas, não. Mas é agora. Depois, não impede de você estar refinando. Eu vim desse refinamento. Eu estava sentada na cadeira de custo-benefício e agora estou fazendo todo esse refinamento de produto, posicionamento, design para sentar na cadeira de diferenciação, inclusive de preço. Então, pode-se fazer essa transição, esse refinamento, desde que exista um grande planejamento para que você faça da maneira correta. Mas agora, nesse momento, escolha qual é a cadeira que você vai sentar e escolha como que você vai fazer isso. Em segundo momento, eu acabei de te passar 5 estágios aqui de criação de valor e você
escolha qual desses estágios você vai trabalhar com mais afinco. A partir do momento que você escolher o estágio, eu quero estágio 1 e o estágio 2, você também vai listar como que você vai agregar valor nesses estágios, como que você vai conseguir fazer com que o seu cliente veja que você está agregando valor nesses estágios. O que eu aconselho? Por mais que o tempo todo, mesmo que muitas vezes a gente não perceba, a gente já trabalha todos os estágios, porque é muito natural das nossas empresas. Mas o que eu quero trazer com essa aula? Que você escolha algum desses estágios para você dar prioridade, para você trabalhar com mais afinco, para você direcionar a sua energia e os seus investimentos ali. E precisa ser os estágios que mais vão te trazer retornos, seja retorno de clientes, retorno de satisfação, retorno de reputação, ou até mesmo retorno de recompra, retorno de faturamento, retorno de lucro. Então veja qual desses estágios são os que mais vão estar trazendo resultados para você. Bom, um pouquinho da aula de hoje era isso, acabou se estendendo, não é mesmo? Olha, confesso que a minha intenção era que realmente fosse uma aula mais enxuta, um pouquinho menor, mas eu gosto de falar, eu gosto de ser realmente profunda, acho que a gente já tá cansada de conhecimentos superficiais e eu acho que vale sim a pena a gente também disponibilizar um tempinho a mais ali pra gente aprender alguma coisa nova, tá? Então, dito isso, espero que você faça a escolha mais inteligente, a escolha mais coerente com o seu negócio atualmente. E eu fico aqui também aberta para receber suas dúvidas. Se você tiver alguma dúvida, pode colocar aqui abaixo nessa aula do YouTube que eu vou estar te ajudando. Coloca a sua empresa, coloca a sua dúvida, qual é a cadeira que você está pensando em estar sentando, que a sua empresa vai sentar, que obviamente eu vou estar te ajudando também com algumas dicas. E novamente, mulher, se você não está inscrita aqui no meu YouTube e você gostou dessa aula, se inscreve lá que em breve vai vir mais conteúdos. Dito isso, agora eu vou continuar aqui trabalhando a minha criação de valor no meu negócio e eu desejo boa sorte no seu. Até mais!